Mais um filme consagrado e mais um desafio. Hoje eu quero discutir aqui uma transição, um momento de montagem emblemático e muito importante do filme Lawrence da Arábia. É um momento para a gente falar um pouquinho sobre linguagem cinematográfica. Hollywood big shot's gonna give you what you want. Maybe not today, maybe not tomorrow, but soon and for the rest of your life. Frankly, my dear, I don't give a damn. E nesse momento em que a gente está tentando encontrar um pouco de sanidade, eu estou abrindo espaço para falar sobre cinema. Então, ó, você é meu convidado, ok? E como eu disse já, a ideia aqui é falar um pouquinho de linguagem cinematográfica e falar aqui de um filme consagrado, né? O que mais falar sobre Lawrence da Arábia? No vídeo passado eu fiz essa mesma indagação. O que mais falar sobre o Poderoso Chefão? Porque Lawrence é um filme que tem tantas camadas, né? Um filme tão extenso, com tantos momentos belos, com uma técnica espetacular, né, que a gente pode destacar aqui, fotografia, montagem, direção de arte, elenco, direção, enfim, é aquele tipo de filme em que tudo funciona. Mas hoje eu quero retirar aqui apenas um pedaço, tá? Apenas um momento, uma transição, como eu disse aqui no título, um corte, e que eu considero muito importante e que eu vou analisar esse corte e vou falar para vocês como ele foi pensado, né? Até porque em um filme como esse, tudo é muito bem pensado, nada é por acaso. E como esse aparente corte abrupto, ele realiza-se muito bem. É uma vitória da técnica e da linguagem cinematográfica. Eu estou falando aqui, de uma forma muito resumida, do momento em que o Lawrence, interpretado pelo Peter O'Toole, ele vai ser transferido para o deserto, né, em uma missão na qual ele deve encontrar um tal de Príncipe Faisal. Antes de ele sair nessa missão, ele está conversando ali naqueles gabinetes, naqueles escritórios, naquelas salas que nos remetem, se a gente prestar atenção naquela direção de arte, dessa sala onde ele conversa com o personagem do Claude Rains, a gente vai ver ali que é tipicamente uma sala do colonizador, né? Com estátuas, mapas, imagens, tudo que nos remete ao espaço do colonizador, daquilo que ele retira do mundo do colonizado. E, sobretudo, a maneira como o colonizador enxerga o colonizado, né? Aquilo que ele extrai do mundo do outro, que é totalmente diferente do que a gente vai ver depois com o corte, né? Aí sim, tendo uma visão muito ampla, claro, ali daquela paisagem, do mundo em que o Lawrence vai invadir, vai entrar, ou seja, o deserto. E claro que há uma oposição clara entre esses dois universos. E o rompimento que se propõe com esse corte, ele é, sem dúvida nenhuma, ousado. Nesse diálogo com o Claude Rains, o Lawrence ele insiste que aquele momento, aquela viagem, aquela aventura na qual ele vai embarcar, será divertida. E o Claude Rains tem uma frase, uma fala muito marcante, quando ele diz que só duas criaturas sobrevivem no deserto, né? Os beduínos e os deuses. E ele diz, Lawrence, você não é nenhuma das duas coisas. Mas o Lawrence insiste, será divertido. E aí que a gente vai se encaminhar para o corte. O Lawrence ele vai pegar um fósforo que está na mesa, ele arregaça um pouquinho a manga aqui, né? Ele puxa a manga da sua camisa, ele risca o fósforo e ele assopra. Ele apaga o fósforo. E quando ele apaga, corta. E aí a gente chega no corte que eu estou falando, que como eu repito aqui, é um dos mais belos, na minha opinião, da história do cinema. E ele é belo justamente porque ele é abrupto, porque ele nos carrega e nos leva para um outro universo. E ali a gente corta para o deserto. Mas um deserto não aberto ainda, nítido, mas ao nascer do sol. Ali a gente vai ver nitidamente um outro corte que atravessa a tela, que separa o sol, ou melhor, a luz do sol, da terra. É a linha do horizonte que o David Lean está mostrando para a gente. E ali a gente começa a ver lentamente o sol aparecendo, dando as caras e a iluminação chegando de uma maneira mais forte. E em seguida, quando a gente consegue enxergar um pouquinho melhor, com toda a paciência que esse grande filme tem, a gente é transferido agora por meio de uma fusão
né? Lentamente a gente vai sendo transferido para outra imagem, e aí sim a gente vai ver o tamanho do deserto, as camadas desse deserto e a profundidade desse deserto, com as montanhas de fundo e aquelas dunas à frente. E logo também surge ali, assim como o Sol que ia aparecendo lentamente, um pinguinho crescendo, a gente vê ali o Lawrence e o guia dele surgindo na segunda montanha de areia. É importante a gente notar as diferenças visuais, gráficas, entre esses dois quadros, o quadro que antecede e o quadro que sucede. No que antecede, a gente tem ali um close, mas de perfil, do Peter O'Toole, do personagem principal, do Lawrence, prestes a soprar aquele fósforo. A gente percebe que aqueles elementos, de uma forma geral, eles estão dispostos na vertical. Ou seja, diferente do que a gente vai ver no quadro seguinte, naquela linha do horizonte, que é uma linha na horizontal. Então você tem ali, já para começar, um confronto entre esses dois quadros, entre os elementos que estão dentro deles. E no fundo, entre o fósforo e o rosto do Lawrence, a gente percebe que tem ali aquela estátua daquele gato árabe, que é uma estátua, até onde eu sei, conhecida, né, do folclore, digamos assim, do mundo árabe. E vamos lembrar, voltar um pouquinho, quando o Lawrence ele entra naquela sala, ele vai em direção àquela estátua. E ele fala pro personagem do Claude Rains, essa é nova, né? Mostrando que aquele é o mundo que o colonizador conhece, né? E não exatamente o mundo que o Lawrence vai conhecer. Então tem essa oposição. E quando o David Lean mantém aquele gato desfocado no fundo, né, a gente percebe que tem pouca profundidade ali. Né? Tem aquela imagem daquele mundo que foi antes desbravado pelo colonizador, como aquilo sendo um resquício daquele mundo, mas ao fundo, sem foco, se perdendo, como um borro ao fundo de Lawrence. E ele sopra e apaga aquele fogo do fósforo. Um gesto aparentemente banal, pequeno, mas também que nos remete à luz. Porque ao mesmo tempo que ele apaga aquele fogo, que ele encerra aquele ponto de energia, a gente é lançado ao maior ponto de energia possível, que é o Sol. Né? Então tem também esse conflito entre esses dois lados. A pequena chama se apagando é como se ele dissesse que morre ali a chama de um homem e nasce um outro homem que vai ser aquele homem do deserto, o Lawrence da Arábia. Um cara que vai se sentir atraído pelo deserto. Né? E isso a gente percebe ao longo do filme. Muita gente não entende, inclusive, por que o Lawrence ele é tão atraído por aquele deserto. E ali é como se ele estivesse dizendo pra gente, apaga-se um e nasce outro. Encerra a chama, a pequena chama do fósforo, e tem início a luz do Sol, o nascimento do Sol, representando, claro, a gente pode fazer essa interpretação, representando um novo momento, né, a aurora daquele personagem que vai ao deserto. E aí a gente vai para o quadro seguinte. Calma que eu vou falar mais ainda dessa junção, mas primeiro eu quero falar ainda do quadro seguinte. No quadro seguinte a gente tem aquele conflito, né, entre cores cores muito bem divididas. Né? A gente tem a luz do sol, né, que predomina no quadro, e a gente tem a parte inferior escura. E claro, aquela é a linha do horizonte, aquela é a linha de uma montanha ali, onde o sol está nascendo. E a gente começa a perceber aquele pinguinho de luz que começa a nascer ali. E na minha interpretação, o que a gente está vendo não é só o nascimento do Sol. O que a gente está vendo, sobretudo, é o nascimento da profundidade. Como se o David Lean, e por meio também do seu grande diretor de fotografia, o Fred Young, ele nos mostrasse que o deserto e a sua grandeza daquela paisagem, e claro que isso não se aplica só ao deserto, obviamente, só existe com a profundidade. E o que remete à profundidade, o que nos permite enxergar essa profundidade, é justamente a luz. Ele celebra ali o nascimento da profundidade. E é por isso que eu acho que é tão importante e que celebra um contraponto com o quadro anterior, no qual a gente tinha pouca profundidade, no qual o fundo não era palpável e facilmente facilmente identificável, mas não estava nítido, estava sem foco, né? Ao contrário
do Lawrence em primeiro plano, com o fósforo. Quando a gente vai para o outro quadro, a gente percebe ali a celebração da profundidade, em seu nascimento, né, a profundidade no seu momento de surgimento. E quando ele faz a transição, e percebam que ele sai de um corte seco para depois fazer uma transição entre quadros, não exatamente outro, ou melhor, não, né, outro corte seco, a gente tem uma transição para aí sim a gente perceber o deserto todo iluminado, como eu já disse, as camadas, e enfim, toda a profundidade, que é, nada mais é, que o resultado daquela luz que a gente viu nascer. Desde o cinema clássico, a gente tem percebido, né, quem estuda a história do cinema, a história da linguagem cinematográfica, e essas coisas elas se confundem muito, que o cinema clássico americano ele aperfeiçoou uma ideia de continuidade posta entre quadros, ou seja, posta na montagem. E isso ganhou o nome de raccord. Quando a gente cria uma ilusão de continuidade entre dois quadros, fundindo duas imagens, e dando uma ilusão de continuidade entre essas duas imagens, mesmo que em tempos e locais diferentes, a gente pode, ou melhor, a gente chama isso de raccord. Existem vários tipos de raccord. Raccord de movimento, raccord sobre o eixo, raccord sobre um gesto, raccord de olhar, raccord de som, enfim, existem vários tipos de raccord, dessa ilusão de continuidade. Nesse corte tão importante, que como eu digo, é tão belo, né? A gente não tem uma ilusão de continuidade. O filme, ele quer nos entregar, ele quer nos evidenciar claramente esse corte. A gente pode até, inclusive, falar aqui em um falso raccord. Ou seja, a obra, ela quer, né, o David Lean e a sua editora, eu falo David Lean porque na maior parte, na maioria das vezes, o diretor acompanha o trabalho de edição, né? Mas aqui, claro, vamos dar o crédito à edição desse filme da Anne V. Coates, uma mulher que é a editora do filme, a montadora, né, no caso. E nessa montagem, a ideia é que a gente enxergue e sinta esse corte, porque é justamente um momento de passagem, é a transferência de um mundo para outro, é o início da transformação de um personagem, é o apagar de uma chama para o nascer de outra. Então a gente precisa chegar a essa transição. Volto a dizer, né, precisa ser seco o corte para ter todo esse sentido. Diferente do que a gente vê depois, né, vou citar de novo, que é aquela transição muito mais lenta entre duas paisagens do deserto. Depois do Lawrence da Arábia, o David Lean fez o Dr. Zhivago em 1965 e em 1970 ele fez A Filha de Ryan. E nesse filme ele faz algo oposto do que ele fez no Lawrence. A gente vai encontrar em A Filha de Ryan uma montagem, um momento de montagem, um corte especificamente, que é exatamente o oposto desse corte que eu analisei aqui do Lawrence. No filme de 1970, tem aquele momento em que o soldado pelo qual se apaixona a protagonista, ele está olhando o horizonte e ele está olhando o pôr do sol, ou seja, o oposto, né? Não é mais o nascer do sol, mas é o pôr do sol. E quando aquele sol se põe, desaparece, é o momento em que esse personagem escolhe morrer. Ou seja, se no Lawrence o nascer do sol era o nascer de uma nova vida, de uma aventura, de um novo caminho para o personagem, aqui o pôr do sol é o aniquilamento, o fim daquele personagem que não quer mais viver. E quando o sol se põe, a gente tem um corte. E aí a gente vai para quê? Para o fósforo sendo aceso na casa da protagonista, da Rose, sendo aceso pelo marido dela, que é interpretado pelo Robert Mitchum, o grande Robert Mitchum. Ou seja, é um movimento contrário, né? O pôr do sol leva ao fósforo. Antes era o fósforo que levava ao nascer do sol. Né? As coisas se invertem e eu acredito que o sentido também aqui se inverte. Isso é só uma referência para você que for assistir o Lawrence e depois quiser assistir A Filha de Ryan, para você perceber como há uma ligação clara entre esses dois filmes do mesmo diretor, do David Lean. Vejam, tá? Lawrence da Arábia continua um filme espetacular. E só lembrando, tá? Lawrence da Arábia é a montagem da Anne V. Coates, mas O Filho de Ryan, a montagem não é dela, tá? Nesse filme, a montagem é do Norman Savage. Só para constar aqui, para a gente colocar o crédito. Quero agradecer muito você que acompanhou o canal
neste vídeo, você que acompanha, que gosta do canal, assine, convide os amigos, ajude a gente a divulgar aí esse espaço. Meu nome é Rafael Amaral e semana que vem, toda semana, eu trago aqui um vídeo diferente, falando de um filme, falando de linguagem, falando de um cineasta, enfim, falando de listas, sempre, claro, trazendo a sétima arte para a discussão. Um abraço.